Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Petroni, estou aqui a convite do meu amigo Tobias, professor de vocês, para que eu possa dividir um pouquinho da minha experiência com vocês falando sobre a atuação do zootecnista com animais silvestres. A atuação do zootecnista com animais silvestres, Eu sei que eu estou prometendo essa palestra, essa aula, na verdade essa conversa que a gente vai ter há um tempo, mas tive alguns problemas que me possibilitaram de fazer antes. Agradeço muito o convite e a minha esperança é que eu possa de fato dividir um pouquinho da minha experiência profissional, um pouquinho de como eu atuo com animais silvestres, e talvez falar como que eu cheguei nessa área e ser uma luz para quem pretende atuar ou quem está em dúvida, ou pelo menos ter um conhecimento um pouco mais de uma área, tá certo? Então, vamos lá? Primeiro, para vocês me conhecerem um pouquinho, Eu sou zootecnista, sou formado na UFRPR, estudei junto com o Tobias, E atuo com animais silvestres já há alguns anos. Comecei a atuar nessa área até antes de me formar, Quando comecei a enxergar a necessidade de me capacitar para a área, já que tinha uma deficiência muito grande na nossa graduação de disciplinas que abordassem animais silvestres. Embora que eu tinha uma disciplina nessa área, mas eu queria mais e eu achava que precisava de mais. E aí, junto com outros colegas, um também zootecnista, uma bióloga e tudo mais, que eu tive oportunidade de conhecer num estágio que eu fiz, a gente queria viajar para fazer curso. E a gente começou a ver que era muito caro isso. E como era difícil ter acesso a formação, a conteúdo de qualidade, e a gente decidiu então investir numa empresa para promover cursos lá em Pernambuco, já que não tinha ninguém que fazia. E a gente sempre tinha que viajar para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E a gente resolveu então fazer no intuito de conseguir que, cobrando pelo curso, as pessoas pagassem e a gente não tivesse custo nenhum em assistir os cursos que a gente queria. E assim nasceu a Silvestre Ambiental, essa várias logo que vocês podem ver, a empresa que eu sou zootecnista fundador, sócio fundador, e depois a gente começou a agregar vários serviços na empresa, como educação ambiental, consultoria para empreendimentos. A partir de hoje, um dos nossos principais focos de atuação é o controle de animais sinantrópicos. Animais sinantrópicos são aqueles animais que convivem em ambiente social, mas que trazem algum tipo de prejuízo para o ser humano. Então, o nosso foco é esse. A gente trabalha com aves de rapinas treinadas para o controle de pombos, embora a gente também trabalhe com controle de pardal e tudo mais. Mas esse, digamos que é o carro-chefe da nossa empresa hoje. Também faço parte da Silvestres, um nome semelhante, mas é uma outra empresa que fica localizada no Espírito Santo, onde eu sou consultor de bem-estar dessa empresa. Me mudei para cá, para o Espírito Santo, para conseguir atuar um pouco mais forte. Essa empresa é uma empresa de consultoria e atendimento clínico de animais silvestres. Então eu trabalho muito na parte de consultoria para empreendimentos, para abertura de empreendimentos, e a gente vai falar mais para frente quais são esses empreendimentos, certo? Mas abertura de empreendimentos de fauna silvestres. Além disso, a gente também trabalha com a parte de acompanhamento de animais silvestres como pet. Então tem a equipe veterinária que faz o atendimento clínico, eu entro com um acompanhamento nutricional, com a parte comportamental e o design, que é tudo que lá no fim a gente vai falar um pouquinho. Esse ano também eu recebi o convite da Bioeducação Digital, uma empresa que eu conheço já há alguns anos, vi ela surgindo e sempre fui um colaborador. E agora eu sou sócio, diretor também dessa empresa, onde a gente traz nosso segmento principal, e onde a gente atua é a formação complementar, técnica e profissional através do ensino online. Então a gente faz cursos e congressos e eventos e atividades de maneira online para a gente poder proporcionar um número muito maior de pessoas capacitação de qualidade. A gente não trabalha com curso de formação, por exemplo, não tem curso de bacharel, de licenciatura, mas com congressos, por exemplo, a gente está indo para o 3º Congresso Online Nacional de Animais Silvestres. Cada ano a gente teve em média 9.000 participantes. A gente fez ano passado o primeiro Congresso Online Nacional de Zootecnia.
Então é uma empresa também que vem crescendo bastante. E eu também tenho alguns produtos específicos da minha atuação dentro da bioeducação digital, né? Também estou como membro do corpo diretor da Associação dos Zootecnistas aqui do Espírito Santo. É uma associação também que surgiu no ano passado por um anseio aqui, então eu acredito que ela pode servir de exemplo para todos os estados, inclusive de vocês, para que vocês consigam congregar profissionais e estudantes para fortalecer a zootecnia, e acho que isso a gente tem que sempre fazer, né? Sou membro da Comissão de Animais Silvestres e Meio Ambiente do Conselho Regional de Medicina Veterinária lá de Pernambuco, né? E um membro de uma comissão é um membro assessor. Então, quando há uma demanda, como há uma necessidade do Conselho Regional sobre o segmento de animais silvestres, eles consultam os membros das comissões para que eles gerem e respondam a essas demandas. Então, a gente apoia, inclusive, a criação de instruções normativas, de resoluções e por aí vai. E também faço parte estou como membro da Comissão Nacional de Animais Selvagens, que é a comissão que assessora o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Então a gente tenta colaborar também nisso, que tem um papel semelhante ao da comissão regional, que é dar esse apoio técnico ao Conselho quando há demandas e necessidades ligadas na área de animais silvestres. E depois a gente pode falar sobre... Às vezes eu vou falar silvestre, às vezes eu vou falar selvagem, mas silvestres é o termo que pessoalmente eu utilizo e é o que eu considero para ser utilizado como um termo técnico, que é o que a gente tem na legislação vigente hoje, é o termo silvestres. Beleza? Mas isso é só um adendo aqui. Então vamos lá, que a gente não veio para ficar ouvindo onde que eu atuo, mas para mostrar para vocês que é possível a gente atuar e correr atrás. E eu comecei como estudante, então não esperem se formar para correr atrás, para ir atrás de trabalho. Se mostrem para o mercado, enxerguem a demanda do mercado, e se ninguém está fazendo, por que você não seja a pessoa que vai começar? Então, arregaça as mangas e trabalha. O zootecnista faz isso, arregaça as mangas e trabalha, independente da área, né? Eu sei que a gente veio aqui com o propósito de responder uma pergunta para vocês, né? Vocês querem, na verdade, ter uma resposta, que é como o zootecnista atua com animais silvestres, mas o meu objetivo pessoal, na verdade, é criar mais 1000 perguntas na cabeça de vocês, sabe? Eu quero abrir a mente de vocês e quero, de fato, que vocês entendam que animais silvestres é um setor gigantesco, com um leque de atuação muito grande mesmo, né? Então, vamos deixar vocês um pouquinho mais confusos agora. Primeiro, antes de a gente pensar onde que a gente atua com animais silvestres, não se espantem com todo esse texto aqui, que eu estou mandando para o Tobias, esses slides em PDF também, e ele disponibiliza para vocês, ok? Sem problema nenhum. Mas basicamente isso aqui é uma transcrição, né? Só um pedaço de algo importantíssimo que vocês têm que saber muito, mas muito mesmo, certo? Que é a Lei 5.550 de 1968. Essa é a lei de criação da zootecnia. É a lei que fala do profissional zootecnista, que ele existe, quem ele é e onde ele pode atuar. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso aqui. Dá uma olhadinha, isso aqui, como eu falei, eu só peguei um trechinho do artigo 1 e 2, o primeiro e o segundo, na verdade, né? E aí o que eu mais quero que a gente preste atenção é o artigo 3º, que diz que são privativos dos profissionais mencionados no artigo 2º desta lei as seguintes atividades. Se são privativos, então é algo que só o zootecnista pode fazer, nenhum outro profissional pode fazer. Então entenda onde você pode atuar num conceito amplo e pegue isso e leve para a área de atuação específica. E não se desespere para se especializar agora, quando você ainda está estudando. Estude o máximo que você puder. E como vocês vão ver, quando eu falar um pouquinho mais lá para frente, quando a gente trabalha com silvestres, que o segmento ainda está em desenvolvimento científico inicial ainda, eu trabalho muito com o conhecimento já consolidado de animais domésticos e extrapolo isso para os animais silvestres. Então, se você quer trabalhar com silvestres, você vai ter que entender de muitos animais e muito conceito de animais domésticos.
E para vocês terem ideia, como eu falei que eu vou mandar o PDF, vocês dão uma olhadinha aí agora, dá uma lidinha, mas não perde o foco aqui, beleza? Que a gente tem, por exemplo, planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem a informar e orientar a criação de animais domésticos em todos os seus ramos e aspectos. Temos o B aqui, ó, promover e aplicar medidas de fomento à produção dos mesmos animais, tá certo? Instituindo ou adotando os processos e regimes genéticos e alimentares que se revelarem mais indicados ao aprimoramento das diversas espécies e raças, inclusive com o condicionamento de sua melhor adaptação ao meio ambiente em vista dos objetivos de sua criação e destino de seus produtos. Ou seja, o zootecnista é o profissional responsável por promover e aplicar, né, tudo ligado ao processo de regimes, né, de criação genético e alimentar. Então, quem trabalha com nutrição animal é zootecnista. Não existe esse negócio de nutrição de rebanho, nutrição individual. Quem trabalha com nutrição é zootecnista e não tem conversa, essa é a lei. E é isso, então por isso vocês têm que entender. Mas não só. Além disso, a gente também tem que trabalhar com todo esse processo em vistas ao objetivo da produção, da criação, que ele nem usa produção, ele usa criação, né? E a destinação dos seus produtos. Então, por isso que a gente trabalha no segmento, desde a produção, a destinação e escoamento dos produtos de origem animal, certo? Então, entendendo mais ou menos isso começa a dar um leque maior. Fora isso, eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada, não quis trazer, mas se vocês procurarem no Ministério do Trabalho, vai procurar no site, procura no Google, a ideia mesmo é fazer vocês quebrarem a cabeça. Se não conseguirem, me procurem depois. Falando sobre o profissional zootecnista, tem uma tabela que mostra as formas de atuação do profissional e tem muita coisa legal ali e que mostra bem sobre o quanto a gente pode atuar. Inclusive lá ele fala de bem-estar, animais silvestres, várias coisinhas bem legais. Então, entendam, conheçam a Lei 5.550 da nossa profissão. É o primeiro passo que tem que fazer para você querer trabalhar com silvestres, certo? E aí vem a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Mas silvestres é uma especialização? Primeiro, utilizando o termo especialização, não. Por quê? Especialista é um título reconhecido por uma entidade representativa de profissão. Então, eu só posso me considerar especialista se uma entidade criar esse tipo de título e as formas como vai ser avaliado para uma pessoa ganhar esse título ou não. E na zootecnia a gente não tem nenhum título de especialista valendo, pelo menos a não ser que eu esteja desatualizado. Mas com certeza em silvestre não existe. Então, ninguém pode se intitular especialista em animais silvestres. Nem zootecnista, nem veterinário, porque veterinário também não tem essa especialização ainda aprovada, né? E por que isso é importante? Porque se uma pessoa, ela se declara especialista em algo onde não existe o cargo de especialista ou ela não foi aprovada como especialista, essa pessoa, esse profissional, pode responder a um processo ético no conselho e isso é muito grave, certo? Então a gente pode dizer que a gente tem um trabalho especializado. Eu forneço trabalho especializado na área de silvestre, mas não sou um especialista, que é um título como, por exemplo, mestrado e doutorado, né, em termos de ser um título, né? Mas e aí, silvestres? A gente fala que eu trabalho com silvestres, mas silvestres é um universo paralelo na área de animais, né? Um universo gigantesco. A gente acha, eu trabalho com silvestres. Na verdade não, porque você pode trabalhar com nutrição, pode trabalhar com ambiência, pode trabalhar com genética, certo? E os silvestres a gente tem os ruminantes, os não ruminantes, aí tem os policavitários, tem os pseudo-ruminantes, tem a parte de animais aquáticos. Então assim, é como se fosse um universo paralelo do doméstico. Só que como o desenvolvimento científico ainda é muito pequeno comparado ao de animais domésticos, então acaba se considerando como um segmento de atuação, assim como seria um segmento de atuação bovinocultura de leite e animais silvestres. Só que não, né? E por que isso é importante? Porque é importante eu entender que se existe esse leque, esse mundo paralelo, e ele está engatinhando ainda comparado a animais domésticos,
existe um leque de demanda gigantesco que ele requer profissionais capacitados para atuar nisso. Então, quando as pessoas me perguntam toda semana, zootecnista consegue trabalhar com silvestre? Tem trabalho para zootecnista? Tem, cara. Tem trabalho para zootecnista, sim. A grande questão é, você está capacitado para a demanda que o mercado está pedindo? Porque por mais que seja uma área relativamente nova para a zootecnia e que ainda está desenvolvendo cientificamente, quando ela requer um profissional, ela já quer um profissional habilitado, que é um profissional capacitado. Por isso que você tem que começar a correr atrás de cursos, palestras, estágios, vivências, experiências, e aí você vai conseguir entrar nesse mercado, beleza? Então vamos lá. Quais são as zonas de atuação do zootecnista na área de silvestre? Basicamente 3. Produção, como a gente vê em cima, depois conservação e animais pets. Vou tentar exemplificar nos próximos slides para vocês alguns possíveis locais de atuação dessas zonas. Então eu separo em 3. Você pode trabalhar com animais silvestres na área de produção, pode trabalhar com animais silvestres na área de conservação e na área de silvestres na área de pet, beleza? Então vamos ver um pouquinho. E antes que você veja especificamente qual é a zona que você vai atuar, eu gosto sempre de falar isso, que é o profissional silvestre. Quando você quer atuar nessa área, por ainda estar desenvolvendo, ela requer uma base de conhecimento geral gigantesca, mas muito grande mesmo, quando a gente se compara com outras profissões. Então, você tem que basicamente entender conceitos ligados à medicina veterinária, conceitos ligados à zootecnia, conceitos ligados à biologia, à administração, ao direito, à arquitetura e a recursos humanos. Então, eu tenho que ser todas essas profissões? Não, não tem que ser. Mas quando a gente atua com silvestres, eu tenho que entender bases que são ligadas a essas profissões. Não é executar atividades que são restritas àquela profissão, nada a ver com isso. Mas, por exemplo, medicina veterinária, aos protocolos de profilaxia, as questões ligadas às zoonoses, a zootecnia, que eu não vou nem comentar agora, porque a gente vai ver só para frente isso, e eu não preciso comentar para a galera de zootecnia, a parte de biologia, toda a parte evolutiva, a importância ecológica, nichos tróficos e por aí vai. A parte administrativa, porque sim, eu acho que é uma demanda grande, que é a parte administrativa, e o zootecnista como um administrador rural, até certo ponto, é importantíssimo, acho que falta muito profissional ligado nessa área. Ao direito, porque legislação é um caso sério na área de silvestres. Ela está em constante evolução, como qualquer outra área, mas ela é bem limitante comparada aos outros segmentos, e existem várias resoluções, várias normativas e que podem pegar no nosso pé. E se você não souber, você pode cometer uma besteirinha ou outra, A parte de arquitetura, a gente também tem um pouco mais desse conceito, digamos, de arquitetura animal, uma vez que a gente trabalha com ambiência em instalações, E a parte de recursos humanos, porque não é uma área diferente das outras, onde a gente entra em zootecnia achando que a gente vai trabalhar com os animais de produção e a gente descobre que a gente vai trabalhar com os produtores, não é isso? Não é muito diferente. Então, é um nicho multidisciplinar, uma visão multidisciplinar que você tem que ter. Então, se eu posso dar um recado profissional para vocês, não fechem a visão de vocês, não se tornem limitados, porque isso vai fazer com que seu tempo de carreira profissional seja curto e você seja logo ultrapassado. E aí, para entender a legislação, como eu falei, que é importantíssima, vamos só um cenário geral. A gente tem uma lei, que fala, o Ministério do Meio Ambiente pode entrar lá na lei ambiental e pesquisar ela toda, mas algumas coisas bem interessantes assim. Em 2008 saiu uma instrução normativa do IBAMA 169 que falava sobre a manutenção de animais silvestres em cativeiro, e aí ele classificava em empreendimentos, então criadouro comercial, zoológico, mantenedouro, criadouro científico, aí ele também ditava normas em relação a tamanho de espaço para manter os animais e por aí vai. E aí então era uma instrução normativa que o IBAMA usava como base para poder gerir a fauna no nosso país. Só que aí uma lei complementar de número 140 de 2011,
ela descentralizou a responsabilidade de gestão de fauna, que era federativo, né, era nacional, e aí quem correspondia a isso era o IBAMA, para estadual. Na verdade, inclusive também com participação dos municípios. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada estado ganhou a autonomia de gerir a sua própria fauna. Então, cada estado pode criar o seu conjunto de regulamentações. Então, um exemplo, aqui no Espírito Santo eu não posso comercializar a serpente da espécie Boa Constrictor constrictor, a jiboia, né? Só que em outros estados, como por exemplo Minas Gerais, que é fronteira, né, vizinho nosso, eu já posso comercializar. Então, entendeu? Assim, cada estado agora ele tem a autonomia de criar sua própria gestão, certo? O seu próprio conjunto de normativas. Lembrando que isso é importantíssimo para quando você quer atuar, principalmente no ramo de consultoria, porque você vai ter que saber em qual estado. Eu atuo em 2 estados, em 3 na verdade, que a nossa empresa ainda presta um serviço para Minas Gerais. Então é Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco. Eu tenho que entender como é a legislação dos 3 estados agora. E aí em 2015 o IBAMA lançou mais uma instrução normativa 07, que ela deu uma repaginada na 169, que é como eu mostrei lá no início. E ele meio que falou assim, agora eu estou criando, é a última chance que eu dou, não vou ser mais responsável de nada, já que tem a lei de 2011 e pronto. E aí a gente tem no Paraná, o primeiro conjunto legal de um estado foi o Paraná, que lançou uma portaria interna. E o primeiro estado que lançou de fato uma lei, e aí é legal vocês entenderem depois e pesquisarem a diferença de lei, portaria e instrução normativa, tá certo? Então, por isso que eu estou falando que a gente tem que ter conceitos básicos de direito. Então, Alagoas foi o primeiro estado a criar de fato uma lei com um conjunto de normatizações para a gestão de fauna. Então, vocês têm que procurar o órgão ambiental, que geralmente está ligado à Secretaria de Meio Ambiente do estado. Aí ele deve dizer qual é o órgão, qual é a secretaria que está, subsecretaria que está responsável pela gestão de fauna, e entender se tem algum conjunto de normativas que você precisa conhecer para abrir um empreendimento, para manter o empreendimento ou gerir o empreendimento, ok? E aí vamos então, como eu disse lá, conhecendo o mercado, que a gente tem a área de produção, a área de conservação e a área de pets, né? Vamos começar pela conservação. Então, possivelmente alguém já, não sei se já pagaram disciplinas ligadas à conservação de recursos genéticos, e aí você vai entender a diferença. Na verdade também tem disciplina de ecologia, diferença entre conservação e preservação, onde conservação é o fato de conservar os recursos usufruindo ainda deles de maneira sustentável. De fauna silvestre ligados à conservação que nós temos hoje são criadouro conservacionista, isso eu peguei como base na Instrução Normativa 07 de 2015, que é a última que tinha em caráter federal. Mas, por exemplo, aqui no Espírito Santo, eles estão criando uma normativa e estão extinguindo algumas classificações dessa e estão criando outras também. Então, daqui a pouco, isso é só para você ter uma ideia. Então, criadouro conservacionista é um criadouro com função de conservar recursos genéticos, então ele mantém espécies com potencial reprodutor e reproduz esses animais. Ele não está habilitado a comercializar esses animais, ok? Só reproduzir, então ele é um banco genético. Um criadouro científico, geralmente ele está ligado a instituições de ensino e pesquisa, então ele tem a função de manter animais com o cunho de produzir conhecimento com esses animais. Então, por exemplo, se a universidade de vocês quiser montar um laboratório para manter, por exemplo, saguis, para fazer estudos nutricionais em saguis, tem que abrir um criadouro científico. A gente também tem um mantenedouro. O mantenedouro nada mais é do que um empreendimento que tem a função de manter um animal silvestre. Então, o que ele faz? Ele mantém, ele não tem autorização e não tem função de reproduzir os animais, ele só mantém o animal até o fim da vida dele. Geralmente são animais que são destinados para lá pelo órgão ambiental por terem sido apreendidos de tráfico ou maus tratos e não tem condições de voltar para a natureza e nem tem condições de reproduzir, né? O mantenedouro ele não tem fins comerciais, ele não pode vender, já que ele não pode nem reproduzir, também não pode receber, não pode ser aberto à exposição de visitação pública, então geralmente é só gasto de dinheiro, ok?
E aí a gente tem, por último, um dos mais famosos, que são os jardins zoológicos, que vem desenvolvendo cada vez mais o seu conceito e evoluindo, né? Onde a gente evoluiu de mais de um milênio de local para ser vitrine para ver animais, como um local que desenvolve conhecimento, um local que trabalha educação, um local que também é um banco germoplasma, né? Então, o zoológico cada vez mais vem evoluindo e isso é muito bom para que a manutenção daqueles animais ganhe um objetivo muito maior, né? E aí, como o zootecnista pode atuar nesses empreendimentos de conservação? Lá tem animal precisa comer, né? Então, se precisa comer, se tem regimes alimentares sendo aplicados, lembrando um dos primeiros slides que eu botei sobre atuação privativa, o zootecnista pode, deve e tem que atuar nesses empreendimentos, construindo os planos alimentares e as dietas dos animais. O grande diferencial na questão de nutrição, e que às vezes muitos zootecnistas que não são da área sofrem, é porque a gente está acostumado e a gente é habilitado durante a graduação a trabalhar com nutrição produtiva. Já nesses empreendimentos, a gente trabalha com nutrição de manutenção. Isso faz algumas diferenças quando a gente vai formular a dieta, e principalmente porque também quase não existe NRC, quase não existe estipulado as exigências nutricionais de proteínas, energias, vitaminas e minerais para animais silvestres. Então, a gente trabalha com extrapolamento através da morfofisiologia digestiva comparada. Então, eu pego a morfologia digestiva do animal silvestre, vejo classificação taxonômica, por isso que vocês pagam zoologia, vejo classificação taxonômica, vejo qual animal doméstico está mais próximo na classificação taxonômica, depois disso eu vejo qual desses da classificação taxonômica mais próximo está na fisiologia digestiva e no comportamento ingestivo de alimentos. E aí eu trabalho com extrapolação da dieta dessa maneira, né? Além disso, a gente pode trabalhar com a parte de gestão, trabalhar com a parte de recursos genéticos. Hoje os zoológicos estão muito empenhados na reprodução de animais ameaçados em extinção, e a gente tem, por exemplo, animais que eram considerados extintos na natureza com uma população baixíssima, então uma variabilidade genética baixíssima, e aí o pessoal fez trabalhos de hibridismo, né? E depois um trabalho de puro por cruza para voltar um animal. Então esse é um caso, por exemplo, do mutum de Alagoas, né? Que estava considerado extinto, se eu não me engano, já em perigo extremo de extinção. E aí o pessoal utilizou também, se eu não me engano, um mutum cavalo. O mutum é um galiniforme, é uma ave. E usou o mutum cavalo para ajudar nesse processo reprodutivo e aumentar a variabilidade genética. Olha aí, melhoramento genético animal 1 e 2 batendo na porta, né? Então a gente aplica também esses conceitos. E aí um zootecnista tem uma habilitação fantástica para trabalhar nesse tipo de procedimento com seleção dos reprodutores, com herdabilidade, repetibilidade, né? E a parte de cruzamentos também, né? Então é bem legal. Então o zootecnista ele pode trabalhar sim na conservação, né? A gente está capacitado para isso, então a gente não só cria para alimentação, né? Isso como geralmente as pessoas estão atribuindo à nossa profissão. Aí a gente trabalha também no segmento de produção, que eu acho que acaba sendo um pouco mais óbvio para todo mundo, porque é o segmento que está mais próximo à nossa formação durante toda a graduação. E a gente tem os criadores comerciais. Eu, por exemplo, sou consultor de criador comercial, um criador comercial de psitacídeos, então araras e papagaios, por exemplo, onde o objetivo dele é a reprodução para venda de filhotes. Então, dentro de animais de potencial zootécnico que a gente está mais acostumado, eu poderia comparar com equinos, onde eu não produzo para obtenção de carne, eu produzo para venda de animais, né? Inseminação, venda de gametas e tudo mais, né? A diferença é que não há campeonatos para testar quem é campeão, quem é o melhor material genético, até porque a gente tem poucos criadouros, então a gente não tem muito isso, mas a gente tendo animais de qualidade, animais que saem com uma viabilidade de sobrevivência, animais que saem com uma
uma capacidade de docilidade, de socialização maior. Quanto mais você consegue isso, mais o seu criador é renomado dentro do meio e mais você consegue vender seus animais. E essa é a parte interessante. Então, dentro desse criadouro, eu trabalho atuando com os índices zootécnicos, com o manejo nutricional, né, e com a parte de cadeia produtiva mesmo, né? E também tem os criadores comerciais para obtenção de produtos diretos, como criador de jacarés para obtenção de couro e carne, criadouro de avestruz para obtenção de carne, ovos e penas, criação de paca para obtenção de carne, então cateto para carne, capivara, aí a gente tem uma infinidade, né? Uma cadeia produtiva mais tradicional para o zootecnista, para obtenção de carne, leite e subprodutos como penas, peles e afins, né? E também para venda de filhotes. Eu também posso trabalhar direto com a venda de animais e silvestres e subprodutos. Qual é a diferença? Um criadouro ele pode reproduzir e comercializar. O vendedor, que pode ser um empreendimento jurídico, que eu também presto assessoria para alguns, ele tem autorização para comercializar. Então, ele não pode reproduzir os animais. Basicamente, ele é como se fosse um atravessador, né? Ele é como se fosse uma casa de ração. Não fabrica a ração, mas compra do fabricante e comercializa para o consumidor final. Então, venda de animais silvestres e subprodutos é basicamente isso, que vai vender tanto os animais como os subprodutos, né? Como a carne e tudo, e por aí vai, né? E precisa de autorização específica para isso. O abatedouro de animais silvestres, se eu produzo com fins de obtenção de produtos e subprodutos diretos do animal, eu preciso de um abatedouro que seja inspecionado e fiscalizado para me dar autorização para comercializar. Isso é independente de ser um animal silvestre ou doméstico, e existem abatedouros e uma legislação específica para animais silvestres. Inclusive, vocês podem pesquisar, que eu acho que já tem 3, posso estar falando besteira, mas acho que 3 abatedouros, por exemplo, frigoríficos de jacarés no país. Uma estrutura fantástica, específica para esses animais. E aí no segmento de animais pets também, que é uma área que eu atuo e que eu vejo um nicho de mercado gigantesco, né? Onde a gente atua, falando praticamente em quase 90% do serviço, do leque de possibilidades de serviço está ligado com a atuação direta ao consumidor. Já que é um animal pet, eu trabalho com o tutor, com o proprietário, com o dono, com o que você quiser chamar, né? Mas a gente tem 2 segmentos, que é o pet food e o pet serve. Dentro do pet food, a atuação mais óbvia para o zootecnista, que não conhece muita área, que é a atuação em fábricas de ração, né? Hoje a gente tem 3 grandes marcas de fabricação de ração, que é a Megazoo, Alcon e Nutrópica. E a gente também tem outras marcas menores de fabricação. Aqui no estado tem uma chamada Alinutri, por exemplo, que demandam profissionais. E aí você vai ter que formular a dieta para animais que não têm necessariamente a exigência nutricional comprovada. Então é um desafio a mais, né? Mas a gente tem 3 empresas consolidadas e com reconhecimento, pelo menos na América Latina toda, né? Com qualidades de ração muito boa. E aí investimento de embalação, são rações que não são baratas. São rações que sacos de 12 quilos podem custar R$200, R$300, depende do grupo de animais. E investem muito em embalagem, tudo, e agora estão investindo inclusive no segmento de embalagens tamanho consumidor final, para ir lá comprar um pacotinho de 1 kg, 700 gramas e por aí vai. Então é uma área de atuação muito, muito legal para zootecnista e que demanda aí, tá certo? Vem demandando bastante, eu acredito que vai começar a surgir cada vez mais fábrica. Posso estar enganado, né? E o atendimento nutricional, que basicamente eu possuo um animal e preciso de um profissional que vai me indicar qual é a dieta melhor para o meu animal, considerando sua idade, sua espécie, seu nível de atividade e por aí vai. Então, isso é um pouco semelhante à atuação de acompanhamento nutricional de cães e gatos, por exemplo, quando eu vou trabalhar a extrapolação do serviço. E é algo que vocês podem abranger. A dificuldade que vai se encontrar é a aceitação de clínicas e hospitais para o zootecnista atuar diretamente nisso. Porém, com a crescente da nossa profissão, a crescente de profissionais atuando bem no mercado e às vezes brigas até legais para mostrar o nosso nicho exclusivo de atuação,
a gente vem mostrando um diferencial de mercado gigantesco, o que começa a mostrar uma abertura em empreendimentos sérios, em clínicas e hospitais sérios, por exemplo, em aceitar o zootecnista como um profissional ligado direto a essa formulação de alimentação para os animais. É arregaçar as mangas e trabalhar. E aí tem o Pet Serve, a parte de serviços, aí tem de ambiência e instalações, né? É um trabalho também que eu atuo aqui um pouco, a gente vem desenvolvendo um bom trabalho nisso, e não tem um outro profissional ligado diretamente com animais, o médico veterinário não tem a habilitação que a gente tem pagando instalações, ambiência, bioclimatologia. Então a gente tem um desenho técnico, um desenvolvimento bom para isso, né? Para desenvolver estruturas físicas que vão manter animais, né? A parte de consultoria de manejo, que é desenvolvendo, assim como eu vou para uma fazenda fazer consultoria de manejo lá para o empreendimento, para determinar a rotina ideal, instalação ideal e tudo mais, eu posso fazer isso direto também com os animais pet, né? E também com criadouros e afins. E o acompanhamento comportamental, que é um dos segmentos que eu hoje mais atuo, ou pelo menos venho mais atuando no último ano, e eu vou mostrar mais para frente, né? E aí quais são as formas de atuação então? Eu posso atuar na gestão de empreendimentos, gestão de recursos de empreendimentos, eu posso trabalhar na nutrição, e aí como a gente falou, os desafios que a gente tem, né? Eu posso trabalhar no planejamento zootécnico, que hoje para mim esse é um dos grandes gargalos dos criadores comerciais de silvestres no Brasil, é isso, é um planejamento zootécnico de escolha de reprodutor, de índices produtivos, de entendimento de utilização dos recursos e insumos, de capacitação da mão de obra, de protocolos de ação, de rotina de manejo, que a gente vê isso muito consolidado na criação de animais domésticos, mas não vê tão forte na de animais silvestres. Então, eu vejo que a gente vem tendo bons resultados quando a gente oferece esse serviço, né? Porque é um olhar diferenciado que o zootecnista tem quando se pensa em produção, que são números, tabelas, gráficos, o que está dando certo, o que não está dando certo, onde que está o meu gargalo maior de custo, como que eu posso reduzir esse custo, aumentar a lucratividade. Então isso falta muito, e nada melhor do que um zootecnista para desenvolver essa capacidade, esse perfil produtivo. Então, com as legislações estaduais, e eu acredito que vai haver um crescimento no número de criadouros, e então, se há um crescimento no número de criadores, há um crescimento na demanda de profissionais. Só basta a gente botar o pezinho lá e mostrar o que a gente faz. E quando você conseguir um trabalho, pelo amor de Deus, trabalhe muito, muito, muito e muito bem. Porque se você não fizer direito, não é só o seu nome. Os profissionais começam a falar, já veio um zootecnista aqui, e o zootecnista não faz um trabalho direito. Então você tem uma responsabilidade profissional por toda a categoria. Na parte de instalações, como eu já comentei antes, e eu acho que essa é uma área pouco explorada, inclusive nos animais domésticos, né, por desenvolvimento de apriscos e esse entendimento de altura de coxo, de fornecimento de água, de a parte de ventilação e tudo mais. Então eu acho que, de maneira geral, o zootecnista está perdendo um nicho de mercado gigantesco. E em silvestres não vai ser diferente. Mas em silvestres há uma valorização dessa área bem legal, né? E a parte de seleção genética, como eu já falei, seja você trabalhando com criação comercial, ou seja você trabalhando na conservação. Tirando que algumas espécies existem variações de coloração, aí dependendo se é ave chama mutação, se serpentes é padrão, e mamíferos pelagem, por aí vai. E essa variação de coloração, ela gera uma possibilidade de mercado gigantesco. Tem um tipo de serpente chamado corn snake, que, se eu não me engano, existe quase 3.000 padrões, colorações catalogadas. Então, olha o potencial. E aí tem animais que são vendidos a preços estratosféricos por causa do seu padrão. E aí a gente pode atuar muito legal nisso aí, né? E aí eu queria só dividir um pouco da minha experiência, porque eu acho que consegui dar um panorama geral de várias possibilidades, de qual é o cenário, que não é um segmentozinho só, que a gente tem muita coisa para fazer, que você tem que meter a cara lá dentro, descobrir, entender o que o mercado da sua região está pedindo, ver se alguém oferece, se não oferece, como que você pode oferecer isso,
E aí eu acho que é interessante, né, dividir um pouquinho da minha experiência, como que eu atuo profissionalmente hoje. E aí eu trouxe só alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha, acho que pode servir de inspiração, quem sabe, né? Então, eu atuo com aprendizado e aperfeiçoamento online, como eu falei lá da bioeducação digital. Eu tenho um curso online só de condicionamento, que é uma técnica de treinamento para animais, para auxiliar os protocolos de manejo diário. Então, eu tenho um curso online só disso, e eu vou abrir outros cursos agora com manejo de calopsitas, então tudo que eu vou entendendo de demanda de mercado e é uma maneira que eu tenho para abranger um leque maior de pessoas, claro, adaptando o conteúdo para que ele possa ser oferecido de maneira online, o que nunca vai substituir um presencial nos termos práticos da coisa, mas sim, eu posso trabalhar esse tipo de capacitação online também, e é um nicho de mercado gigantesco, né? Consultoria para empreendimentos, então, como eu já citei antes, desde a abertura de empreendimentos à manutenção dos empreendimentos, desenvolvendo protocolos de manejo dos animais, né? Planejamento nutricional, isso é muito bacana, é um nicho bem legal mesmo assim, embora que lembra que eu falei que é um ramo gigantesco dentro da zootecnia, e aí é como se eu fosse subespecializado. O manejo nutricional, embora seja o leque de atuação, acho que mais óbvio para o zootecnista, é o que eu menos atuo. Eu atuo só em necessidades e nos empreendimentos que eu atuo diretamente, porque eu prefiro atuar com a parte de comportamento e instalações, é onde eu realmente atuo 95% do meu leque de atuação, né? Então, quando eu preciso de coisas mais específicas, eu entro em contato com outros profissionais, outros zootecnistas que vêm estudando mais a nutrição do que eu, né? Então, por exemplo, tem o zootecnista Wagner Rodrigo, que é o meu sócio na empresa Silvestre Ambiental, e sempre que eu preciso de algo que é um pouco mais fora do óbvio do que eu conheço no meu leque de atuação com o Silvestre, eu consulto ele, eu passo serviço para ele, porque, gente, não tenho a síndrome do super-homem, não acho que você é um profissional que vai resolver tudo e que tem que saber tudo. Eu gosto de brincar assim, que antigamente se exigia o profissional que sabia tudo, hoje se exige o profissional que tenha o contato de todo mundo que vai resolver alguma coisa para ele no WhatsApp, né? Então, o meu leque de atuação forte é em instalações e comportamento. Nutrição eu atuo só em alguns empreendimentos muito específicos por questões pessoais e profissionais, mas eu tento não atuar nessa área porque eu acho que tem profissionais muito melhor habilitados do que eu para isso. O zoodesign e pet design, que eu vou dar exemplo já já, o acompanhamento comportamental, como eu disse para vocês, onde eu gosto muito de atuar, e no desenvolvimento de protocolos de condicionamento. Então, vamos embora. O zoodesign, né? Essa imagem maravilhosa. Zoo já vem o nome zoológico, animal e tudo, mas o design e pet design eu poderia mais ou menos dizer como design de construção, elaboração ou concepção da estrutura arquitetônica para a manutenção do animal sob cuidados humanos. Se eu estou trabalhando com animais pet, eu trabalho com pet design. É um nome que eu gosto de utilizar, um nome comercial, né? E o zoodesign seria, então, a concepção para animais mantidos em zoológicos e empreendimentos de fauna. E o que eu observo quando eu vou desenvolver o zoodesign? Eu observo quais são as necessidades do protocolo de manejo, como é a rotina do local, quais são as necessidades do animal e, se é um zoológico, quais são as necessidades do visitante, né? Mas, de maneira geral, o que eu mais me preocupo ou que eu tenho um aparato técnico muito maior e que a gente tem um suporte bom, é quando a gente pensa no animal, onde eu tenho que atender necessidades dele. Então, eu atendo as necessidades etológicas, que são as comportamentais, por isso que a gente tem disciplinas de etologia e bem-estar, as fisiológicas e as de segurança. Ligadas às comportamentais, esse animal vai conseguir expressar seu comportamento natural e se ele vai ter zonas de fuga, zonas onde ele se sente confortável para ele não estar o tempo todo disponível para as pessoas. Fisiológicas, basicamente, como os aspectos bioclimatológicos atuam nesse animal e como a ambiência da estrutura, né? Então, acho que a gente tem uma capacidade muito legal para fazer. E de segurança, se os materiais colocam em risco o animal, né? Tanto para fuga ou acidentes. Nos protocolos de manejo, o que eu penso quais são as áreas que eu vou
interagir com esse animal e vou realizar, colocar alimento, porta de segurança, fornecimento de água, se precisa de puleiro e tal, esse tipo de coisa. A ergonometria, então, se vai ser fácil e não vai ser desgastante ao profissional. Então, eu estou cansado, por exemplo, em zoológicos, e quando o pessoal vai me mostrar o recinto, a área de manejo, uma porta de 1,5 m. E aí o tratador tem que ficar passando por baixo, isso é horrível. Então, quando eu desenvolvo, eu penso como seria bom para mim atuar naquele local. Você tem facilidade de limpeza, higiene e profilaxia, e que saber que sempre vai ter entrada e saída de materiais, então eu preciso facilitar isso. Eu não posso pensar que vou construir um viveiro e depois, ai meu Deus, precisa colocar uma árvore lá dentro. Eu tenho que desmontar o viveiro todo e entrar com a árvore, né? E aí, por exemplo, aqui um videozinho, vocês podem ver, eu fiz um desenho para um zoológico para manutenção de cracídeos, que é um tipo de ave, digamos assim, né? E aí, então, eu penso no viveiro, a zona de segurança, que é que a gente está entrando agora, aí as portas, o acesso, divisão. Geralmente vai um recinto sem a ambientação, ou seja, sem as árvores, os troncos e por aí vai. O primeiro desenho, geralmente, para provar, vai assim, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um outro que é o desenvolvimento para uma loja, que é uma venda de animais silvestres. Então, eles me deram um espaço, falaram que queriam comercializar tais espécies, e eu fiz o posicionamento. Geralmente, quando eu mando, tá com todas as dimensões também, um memorial descritivo do material. E aí, mostrando onde cada animal vai ficar, com o posicionamento e tudo mais. Então, isso se insere junto no projeto que vai ser mandado ao órgão ambiental e também auxilia o pessoal da construção a conseguir realizar como fazer. Então, aí, nesse caso, tem que pensar, inclusive, para o cliente se sentir bem e despertar o interesse nele em levar o animal ou não, fora de atender as condições mínimas para manter o animal brevemente, já que um local de vendas ele não mantém animal por muito tempo. Aí também é para um outro empreendimento, um recinto que a gente fez, um recinto chamado de imersão. Então a pessoa ela entra no recinto e passeia, os animais estão soltos, é para aves esse recinto, e aí a gente vai pensando tudo. Acessibilidade, esse tipo de coisa. Eu não faço desenhos arquitetônicos, eu faço desenhos conceituais com medidas e tudo mais, que é até onde vai a alçada do zootecnista para atuar, certo? Eu não interfiro nos projetos arquitetônicos, quem faz isso é arquiteto. E aí, por exemplo, um videozinho para vocês terem uma ideia que eu mando para o cliente para ele entender mais ou menos. Então, esse aqui já tem um pouco mais da ambientação. E aí, com a ideia também de tamanho e tudo mais. Isso ajuda muito o cliente a entender o que eu quero no final e mostrar para ele qual é a importância de colocar aquela tela, colocar aquela caixa e tudo mais. Isso me ajuda muito a vender o meu serviço para eles. E também ajuda muito os órgãos ambientais a entender exatamente o que a gente quer. E geralmente isso facilita um pouco a aprovação dos meus projetos, que é interessante, que eu recebo por projeto aprovado. Até certo ponto, viu, gente? E é aquele que eu mandei antes para vocês, que a gente viu o videozinho agora, ele construído. Bem legalzinho, esse viveiro é show de bola demais. Aí depois eles estavam soltando animais, ó. Eles soltando os animais depois do recinto construído, né? Aí o próprio cliente mandou para mim esse vídeo, muito bacana você ver o serviço que você planejou sendo executado e tudo mais. E hoje a gente presta consultoria para esse empreendimento, com os protocolos de manejo, com alimentação e por aí vai, e gestão também técnico legislativo do empreendimento. Acompanhamento comportamental, eu atuo diretamente com os pets para resolver problemas de comportamento. Então, eu utilizo bases das disciplinas de etologia, comportamento agonístico e por aí vai. E estudei muito, fiz curso, na verdade estudei muito livro, muito artigo para entender e coloquei em prática. Então, basicamente, o que é esse meu serviço? É o serviço de ir para a casa da pessoa, entender quais são os problemas de relação que está tendo com o animal, ver se o animal expressa comportamentos naturais, entender dentro da rotina da casa o que eles podem estar limitando psicologicamente o animal, que pode gerar problemas como arrancamento de pena, diminuição do apetite
e por aí vai. Isso pode desenvolver vários problemas comportamentais, entre eles o comportamento estereotipado, que a gente vê hoje pesquisas sendo feitas com equinos, por exemplo, que é comendo vento. Há vários comportamentos estereotipados em equinos, aí o pessoal vem utilizando técnicas de enriquecimento, coloca bola, coloca várias coisas para equinos. Então, isso que está começando a chegar em animais domésticos já é um trabalho muito feito e desenvolvido pelos biólogos, né? Uma atuação muito forte da biologia. E aí eu utilizo as bases disso para trabalhar o acompanhamento comportamental, onde a gente também trabalha o treinamento desses animais quando é necessário. É esse videozinho que eu vou voltar e passar de novo, é a gente treinando um papagaio do Congo a entrar na caixa de transporte que ele odiava. Então, se o animal o aceita e começa isso, facilita o transporte, isso reduz o estresse, e eu tenho um animal que vai ter menos problemas comportamentais que podem gerar problemas nutricionais, que podem gerar problemas de saúde no animal. Então, é um trabalho bem legal, eu gosto bastante, muito, muito, muito mesmo. Aí aqui, ó, esse também é um cliente que eu tenho, esse é o Rafael e o seu macaco prego Davi. Foi o mesmo procedimento, ele adquiriu um animal de um criador comercial autorizado e me chamou para que a gente pudesse trabalhar essa educação, entender quais são as necessidades do animal em termos de estrutura, alimentação e interação com o animal para que ele fosse um pet muito bom, fosse sociável, não fosse agressivo, mas que não fosse limitado em expressar seus comportamentos naturais e que não tivesse uma alimentação deficiente. Então a gente foi lá, fez esse trabalho muito legal com ele, desenvolvendo uma estrutura para o animal ficar, desenvolvemos protocolos de manejo, como ia ser a rotina de interação com o animal e por aí vai. Então, também hoje, isso aqui, por exemplo, foi no fim de semana passado, que a gente teve uma feira de animais pets aqui, e ele foi passear no meio da feira com um animal super tranquilo, bem sociável, sem apresentar risco às pessoas. E também sem que a gente notasse no animal que ele estava sob um estresse negativo, gerando algum tipo de problema para ele. Super à vontade. Então, isso é extremamente interessante e que eu gosto muito no meu trabalho. Esse é o Eduardo, o veterinário, né, o Morango. Eu atuo com ele na empresa Silvestres, né, ele que me chamou para trabalhar com ele. E essa é a Nala, a arara dele, que eu fiz um acompanhamento desde filhotinho. A gente faz a técnica de voo livre. Então, eu acompanhei até onde eu conseguia, no termos de socialização, de acompanhamento inicial e desenvolvimento do animal. E depois ele fez até um curso com o Chris Biro, que é um profissional que trabalha só com voo livre de arara na Disney, né? Um cara sabe muito. E aí a gente consegue voar esse animal. Essa foto é justamente isso. Então vai para o campo, leva o animal, ele solta. Então ele tem uma saúde física e mental muito bacana. E com certeza também traz uma saúde física e mental para o proprietário. E qual a importância disso? Uma vez que esse tipo de trabalho ele estreita mais ainda a relação entre animal e dono, eu faço com que o animal desenvolva um carinho maior, aí o dono está mais suscetível a aplicar e a investir na saúde e bem-estar do seu animal. Então, quando, por exemplo, o cara tem uma calopsita que bica todo mundo, que grita, que não quer nada com nada, aquela agressividade, ele meio que vai largando mão da calopsita. Você fala, olha, não dá mistura de semente por causa disso, compra uma ração extrusada. Ele, mas quanto custa? Para calopsita, sei lá, custa R$35 o pacote de 700 gramas. Ele, nunca que eu vou gastar esse dinheiro para o animal. Só que se você ajuda a estreitar a relação, você fala, R$35, o cara, pô, mas é o meu bichinho, eu amo, são esses os benefícios, assim, assado e tal. Então o cara fica mais suscetível a investir. E se ele vai investir, provavelmente vai ser pagando o seu serviço, né? Esse é mais um cliente também que a gente teve, que é uma arara que não era tão sociável, ela não subia nem na mão do cliente. E aí no final, acho que de 2 meses atuando, já estava lá, ó, subindo no ombro dele, interagindo com os cães, uma coisa maravilhosa, né? Daí para frente foi muito mais fácil ele levar com recorrência no veterinário, aí ele seguia as orientações técnicas que eu dei, então tudo isso facilita o trabalho. E aí o desenvolvimento de protocolos de condicionamento. Esse foi um hipopótamo que eu fui realizar um trabalho de condicionamento, que é treinar o animal para auxiliar um protocolo de manejo, e ele precisava passar por um procedimento odontológico para fazer moldes e colocar prótese de titânio, porque ele desgastava demais os dentes
e isso causava dor e estava até com a polpa exposta. Então, vou ao local, faço uma avaliação, vejo o que precisa e desenvolvo qual vai ser o que a gente chama de shaping, né? Qual vai ser o procedimento que eu vou fazer para treinar aquele animal. Inclusive, esses vídeos eu estou utilizando, são parte do curso online que eu tenho de condicionamento, mas eu peguei de lá para poder vocês darem uma olhadinha também. Então, primeiro eu ensinei o animal a ele se deslocar para onde eu ia, através do hand target, o animal tinha que tocar na minha mão. Depois que ele saísse do tanque, porque o procedimento não podia ser feito com ele no tanque, porque ele não pode molhar a boca durante o molde das próteses, né? Depois de sair do tanque, ele tinha que ir até a plataforma que foi desenvolvida especialmente para que ele apoiasse a cabeça. Então, deixa eu passar aqui o vídeo. E daí ele tem que sair e ir para a plataforma. Tocou o focinho, ganhou a pinta e a recompensa. Depois disso, ele tem que botar a cabeça na plataforma, né? Depois de botar a cabeça, ele tinha que abrir a boca. Então, acho que o vídeo ficou um pouquinho cortado. Deixa eu voltar e fazer de novo. Aí, e o comando para ele abrir a boca. Como ele ia ter que ficar um tempo até tudo ser feito, então ele tinha que permitir a boca aberta enquanto a gente fazia todo o procedimento. Certo? E a gente chegou ao ponto de ficar 5 minutos ele com a boca aberta enquanto realizava algum tipo de interação. Mais ou menos o tempo estimado para conseguir fazer todo o procedimento que era necessário. Então, basicamente isso. A gente dá um comando e o animal, ele botar a cabeça na plataforma, abrir a boca e deixar a boca aberta para realizar o procedimento. Então, não é uma área de atuação exclusiva do zootecnista, mas é uma área que vem demandando, cada vez mais se entende a importância do condicionamento em empreendimentos e os impactos positivos que ele faz na rotina do animal, né? Então, eu acho que é um nicho de mercado que, pelo menos, é a minha paixão de atuação, é essa. E é bom demais. Mas demanda muito capacitação, mas muita capacitação mesmo, não é qualquer um pode fazer. E lembrando que quando a gente treina um animal, a gente não torna o animal sociável, então ele não é meu melhor amigo, ele não deixa que eu faça tudo com ele, não. Ele só executa comportamentos que eu solicito porque ele acha que vale a pena, certo? Então, treinar e socializar são duas coisas diferentes. Mas eu posso treinar sim um animal sociável, um animal manso, e como posso treinar animais também que não são sociáveis, não são mansos, né? Só botar o vídeo aqui. Eu acho que não vai. Mas era só ele botando a cabeça na plataforma, abrindo a boca e permanecendo com a boca aberta, né? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Tentei juntar tudo que eu achava importante, dar pelo menos uma pincelada no cenário total da área de silvestre, para vocês entenderem que é uma área muito gigantesca, que há vários empreendimentos de fauna. Então, olha lá na instrução 07, instrução do IBAMA 07 de 2015, que ele vai listar todos os empreendimentos, né? Além dos empreendimentos, os serviços diretos que você pode desenvolver. Então, é um leque gigantesco atuar na conservação, na produção e com animais pet. Então, a principal coisa que você precisa, são duas coisas principais que você precisa para atuar com animais silvestres. A primeira é se desenvolver, estudando pra caramba, se capacitando e não limitando a sua visão. Acho que isso é um ponto fundamental. E o outro é conhecer a área. Né? Vá conversar com o pessoal do zoológico, vá procurar criador comercial, procure mais profissionais, vá no órgão ambiental, procure entender, comece a estudar, participe de grupos, veja quem tem esses animais, o que eles precisam, o que não precisa, vai conhecer com uma empresa. Enquanto você é estudante, você tem portas abertas em qualquer lugar. Essa é a maravilha. Você vai na fábrica de ração, entra em contato com ele, foi estudante, queria fazer uma visita para conhecer mais, tudo mais, você consegue. Quando você é profissional, a coisa já muda um pouquinho de figura.
Que as pessoas ou acham que você vai copiar a metodologia, ou que você vai pedir emprego, que às vezes pode ser, né? Então é mais difícil você conseguir ter esse acesso. Então corra atrás, vai fazer estágio, aproveite suas férias, cara. Vai fazer estágio, vai fazer vivência. Só é contratado quem é conhecido. Isso é óbvio, é óbvio. Como que eu vou contratar uma pessoa que eu não sei como é o serviço dela? E eu não estou falando de indicação, estou falando de conhecer o serviço. Então, eu sempre faço uma pergunta que eu acho que eu quero que você faça. Se faça agora. Se você se formasse amanhã, você acha que você conhece 5 possibilidades de trabalho? Não é pessoas que com certeza te contratariam, mas você conhece 5 possibilidades na área que você quer atuar que poderiam te contratar se tivesse uma oportunidade? Então, se não, corra atrás. Vá para a feira de exposição, vá para todo canto, se mostre, atue, seja voluntário, seja proativo, sabe? Deixa a preguiça de lado, cara. Eu catava xixi, cocô, fazia limpeza, fazia tudo o que era preciso. Assim eu conheci muita gente. Assim eu conheci qual eram as pequenas demandas. E hoje eu sou a pessoa que desenvolve os protocolos. Então eu consegui entender antes como eram aplicados. E hoje eu consigo desenvolver em cima de uma experiência real. Então é muito mais eficiente o meu trabalho. E se é mais eficiente, é mais reconhecido. Se é mais reconhecido, a minha possibilidade de prestar o serviço é maior. Então, seja bem sucedido primeiro como pessoa, arregace as mangas, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar, né? A área de Silvestre está aí, crescendo, eu espero que cresça cada vez mais e essa é de fato minha avaliação para a área, só que ela demanda muito profissional capacitado, muito profissional proativo, que saiba trabalhar de maneira multidisciplinar em grupo, porque você nunca atua sozinho, certo? Então, pessoal, estou deixando aqui os meus contatos, WhatsApp, Instagram. Segue lá no Instagram, né? E qualquer coisa me manda uma mensagem. Eu estou disponível para sempre tirar dúvidas. Tobias, meu amigo, pode sempre contar comigo. Da próxima vez eu prometo que eu não vou demorar tanto. Então, pessoal, corram atrás de seus sonhos, beleza? Não desistam nunca. A zootecnia é uma área linda, apaixonante. E só quer que você trabalhe direito, né? Então, um abraço, pessoal. Espero vê-los em breve. E se quiserem, me chama que eu vou para um evento aí na universidade de vocês. Estou sempre à disposição para ajudar, tá certo? Um abraço e saudações zootécnicas.